Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Plenitude, da série psicológica Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 11, Terapias Alternativas. A ignorância que gera o egoísmo, propicia o apego à paixão a pessoas e coisas, é a grande responsável pelo sofrimento. Ela vai explicar que a ignorância gera o egoísmo. Esse propicia nos apegarmos. E a paixão a coisas, pessoas, sendo a grande responsável pelo sofrimento. Considerando-se a impermanência de tudo e um mundo em constante alteração, o apego representa a ilusão para deter a marcha do acontecimento e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. Então, ela vai trazer que, sob a perspectiva da impermanência de tudo, inclusive porque existe o sofrimento pelo sofrimento, o sofrimento pelo atavismo e o sofrimento pela impermanência. Então, considerando-se que tudo é impermanente, um mundo que está constantemente alterando, o apego representa uma ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando surgir a realidade. O impermanente é a materialização transitória da realidade, e, por consequência, todo apego exagerado à forma produz sofrimento, em razão da inevitável alteração que ela experimenta. Corresponde à ilusão de pretender se deter o tempo, que deixará frustrado aquele que se apega a tal intento. Daí, no momento que o indivíduo se fantasia pretendendo fazer a detenção do tempo, será frustrado como alguém apegado a tal intento. A maioria das enfermidades se origina na área emocional como efeito do desequilíbrio energético, transferindo-se para o psíquico ou físico, produzindo lesão que altera a estrutura orgânica. Então, ela vai explicar que a maioria das doenças se origina da emoção, como efeito do desequilíbrio energético, transferindo-se para o psíquico ou físico, produzindo as lesões que alterarão a circuitaria orgânica. Terapia da medicina clássica objetiva quase sempre deter doença, destruir invasor pernicioso, sustentar o corpo. Então, tanto a questão da destruição de invasor pernicioso, sustentação do corpo, quanto detenção de doenças, entram nos rolos da terapia da medicina clássica. Toda a filosofia médica ocidental centraliza-se nesse objetivo como essencial à harmonia à saúde, com pequena variação metodológica. Em contrapartida, a sabedoria oriental estabelece há milênios que, sendo doença efeito degenerado de energia, pelo fator já examinado, elas devem ser combatidas nas suas causas. Então, existe essa oriental sabedoria em contrapartida e estabelecendo há milênios que as doenças, efeitos degenerados da energia, pelos fatores já examinados, devem ser combatidas nas suas causas, dizendo que essa degenerescência energética levaria à enfermidade. Assim, várias técnicas alternativas para adquirir saúde mediante supressão da sua causalidade. Agora ressurge no Ocidente, essas terapias abrem espaço para eliminação ou pelo menos modificação do sofrimento, propondo restauração do equilíbrio energético no ser. Então, ela vai explicar que está acontecendo o ressurgimento dessas terapias no Ocidente, abrindo espaço para eliminar, modificar o sofrimento, propondo restauração
dessa harmonia energética no ser. Por sua vez, a ciência espírita, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo indivíduo, no valor moral em recomposição, se encontra o mecanismo essencial para a liberação do mesmo. Então, o Espiritismo, ele nos exara que o sofrimento ele vem do mau uso da nossa liberdade, de como nós vamos direcionar isso. Inclusive, porque o canalizar das minhas energias para algo nobre me desvia de tormento interno e me harmoniza. Nesse sentido, que são esses valores morais em recomposição e reajustamento que estará o mecanismo essencial para liberar da dor, do sofrimento. E mesmo que exista alteração orgânica que venha nos trazer a dor, que é inevitável, o sofrimento será algo que deslizará como a água sobre uma pedra, sem deixar traço, e nós não pararemos nele, mas adentraremos um estado de felicidade que nada abala, mesmo com uma dor importante acontecendo. A tese é extensiva à problemática da doença. Sem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia que se lhe aplique quando enfermo poderá modificar-lhe o quadro orgânico, porém não liberá-lo, porquanto ao primeiro ensejo ela ressurge ou faculta a manifestação de outras patologias já vigentes no campo vibratório não reequilibrado. Porque nós temos alterações orgânicas que esperam por uma melhora moral nossa para retrocederem. Ou, perante uma atitude nefanda e um agravamento de uma ação malévola, isso pode florescer e piorar. Então, o desequilíbrio energético pode estar num fígado, mas conforme eu me conduzo espiritualmente, moralmente, isso vai reequilibrando, não expressando uma doença patenteada. Por outro lado, se eu não tenho a vigilância do meu campo mental e me permito pipocas infelizes de ação, de conduta mental, acaba que esse desequilíbrio energético nessa víscera, o fígado, virá a se manifestar como uma doença, que inclusive vai estar ligado ao órgão de choque do indivíduo, que é aquele que ele mais houvera usado na sua experiência multimilenar para o mal, que é, portanto, mais fragilizado, suscetível de enfermidade. Em sendo assim, no descuido moral, esse órgão pode enfermar. Isso acaba sendo confirmado, vez que nós podemos, com a nossa atitude mental, o nosso pensamento, nosso sentimento nobre, nossa palavra digna, epigeneticar os nossos comandos e as nossas receitas genéticas, que serão manifestas e usadas para produzir substâncias ou não. Por isso que é um movimento dinâmico, que, como a Joana traz aqui, está na nossa mão, enquanto condutores do próprio destino. A terapia alternativa preocupa essencialmente com o homem integral, com todo o complexo a se exteriorizar no corpo e não apenas com este. Por exemplo, a acupuntura considera o corpo como instrumento de um sistema energético, portanto não físico, o que equivale a dizer menos denso do que aparenta. Esse sistema tem prevalência sobre todo o conjunto, qual se fosse um outro sistema nervoso mais complexo, sustentando toda a circuitaria delicada na sua implementação e aparelhagem mais sutil da organização somática.
Carrega-se de manter interação corpo-mente, emoção-sensação, pensamento-matéria. Então, ela vai explicar que a acupuntura, considerando o organismo como instrumento de um sistema energético, portanto não físico, menos denso do que aparenta. Esse sistema prevalece sobre todo o rol do conjunto, qual se fosse um outro sistema nervoso mais complexo, sustentando toda a circuitaria delicada, seus implementos mais sutis da organização somática, encarregando de manter essa interação, pensamento, matéria, emoção, sensação, mente e corpo. Busca a técnica da acupuntura, via corpo físico, alcançar um campo de energia e vitalizá-lo, eliminando o bloqueio impeditivo da irrigação de força mantenedora da saúde. Então, ela vai explicar que essa técnica acupuntural buscará, mediante o corpo físico, alcançar o campo de energia e vitalizá-lo, fazendo eliminação de bloqueio impeditivo da irrigação da força mantenedora da saúde, do equilíbrio. Esse sistema energético é composto de meridiano, que são correntes energéticas, que se estendem por todo o corpo nos seus mais variados departamentos. Com relativa facilidade, pode-se encontrar e medir os pontos de acupuntura, carregados de energia, ao longo dos meridianos. Então, ela vai explicar que encontrar e medir o ponto acupuntural carregado de energia ao longo do meridiano é com relativa facilidade. O toboscópio, modernamente, delicado aparelho elétrico, consegue localizá-los, comprovando-lhes o existir. Considera-se que existem 14 meridianos principais e 57 secundários, constituindo o sistema energético. Em face de qualquer bloqueio na corrente de energia ou desequilíbrio proveniente da força mental devastadora e dos atos morais reprocháveis, as enfermidades se instalam. Aplicando-se a agulha no ponto de acupuntura, reequilibra-se o energético do meridiano, desbloqueando, e o sistema gerador se refaz, restaurando saúde. Então, ela vai explicar que, em face de um bloqueio nessa corrente de energia, ou desequilíbrio que provém da força mental devastadora, pelo remorso, a culpa consciencial, do ato moral reprochável, a doença instalará. Então, faça aplicação de agulha em ponto de acupuntura, reequilibrando a energia meridional, desbloqueando, e o sistema gerador se refará, restaurando a saúde. Esses sensíveis pontos podem facultar anestesia para tratamento cirúrgico no caso mais grave, parto. Então, é usado inclusive nesses facultamentos anestésicos, seja para uma intervenção cirúrgica, nos casos mais graves, como o parto. Outra prática de resultado inestimável é a yoga, especialmente para emoção e desequilíbrio, para grave problema psicológico e alguns outros na área da saúde. Então, ela vai trazer yoga, que auxilia para reequilibrar a emoção e nos problemas graves psicológicos, e alguns correlatos na área da saúde. O conhecimento do chakra, rodas, como fonte de energia no sistema de orgânica vitalização, propicia técnicas de desenvolvimento, alimentação e equilíbrio de força, para manter a aparelhagem material de que se utiliza o espírito no seu processo de evolução. Então, tanto a propiciação de desenvolver alimentação e equilíbrio de força, para manter a circuitaria da aparelhagem física, qual o espírito se utilizará no seu processo evolutivo. Por isso que ela vai dizer que, tradicionalmente, o chakra, número 7, são considerados como órgãos de energia. Do coronário genésico, eles são suporte de sustentação
da função psíquica e orgânica do corpo. Então, nós temos desde o coronário até o genésico, que passa pelo centro cerebral, depois o laríngeo, tem o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico. Enfim, teremos aí do coronário ao genésico esse suporte de sustentação de função psíquica, de funcionamento mental e orgânico do corpo. Segundo a mesma tradição, o mais importante a ser considerado no chakra é a denominada energia Kundalini, também conhecida pelo nome de serpente adormecida, que se manifesta ascendente pela espinha dorsal, nutrindo-os e sendo, ao mesmo tempo, por eles sustentada. É também responsável pela energização dos nervos. Então, ela vai explicar que nos chakras, o denominado energia Kundalini, que é a serpente adormecida, se manifesta em ascendente pela espinha dorsal, nutrindo-os e sendo ao mesmo tempo por ele sustentada. É também responsável pela energização dos nervos. Quando adormecida na base, atende por automatismo a organização dos chakras. Por meio de meditação, exercício rítmico e várias outras técnicas, é despertada sua energia. Pode ser canalizada convenientemente, atendendo os chakras, amplificando a área da consciência espiritual e facultando vitalidade, saúde física, harmonia nervosa. Então, ela vai explicar que pela meditação, exercício rítmico e técnicas outras, despertamos e sua energia pode ser canalizada convenientemente, atendendo os chakras, amplificando a área de consciência espiritual e facultando saúde física, harmonia nervosa e vitalidade. Porque esse despertamento vai acontecer desse Kundalini, essa serpente adormecida. Essa também chamada serpente de fogo permite aplicar a sua energia para restabelecer a saúde pessoal, como pode ser aplicado em benefício de outros indivíduos. Então, é uma aplicação de energia para restabelecer o equilíbrio orgânico e do ser, e também fazer isso em benefício de outros indivíduos. A yoga facultará o equilíbrio psicofísico, transformando-se em terapia alternativa de grande valor. Por isso que ela traz o aspecto de exercício rítmico, a meditação e técnicas correlatas, porque existem maneiras de a gente estar fazendo essa otimização. A cromoterapia talvez se haja inspirado na helioterapia, consistindo nessa última em utilizar a raiz solar, com equilíbrio, provocando ativação salutar do mecanismo vital do corpo. Então, a cromoterapia, tendo sido inspirada pela helioterapia, essa utiliza a raiz solar com equilíbrio, provocando uma ativação salutar nos vitais mecanismos do corpo. Inclusive, pela manhã, quando a gente deixa bater um pouco de sol nas costas, normalmente na região da cabeça até o tórax superior, existe uma ativação perceptível, e é uma recomendação que acontece de o indivíduo, no despertar, deixar vir um pouco de iluminação nas costas, mesmo que o sol não bata diretamente, mas a iluminação chegar nessa região, porque vai promover essa ativação benéfica, que faz esse acordar de mecanismo vital do corpo por salutar e que beneficiará o organismo como um todo.
A colesterina, por exemplo, sob a ação do raio ultravioleta, se transforma na vitamina D ou antirraquítica. É de excelente resultado quando sob cuidadoso controle, mediante aumento do tempo, sob a exposição solar. No caso de espasmofilia, na anemia infantil, variado caso de astenia, asma infante, convalescência, tuberculose cutânea, múltipla dermatose, etc. Então, ela vai explicar que existe esse resultado excelente, mas precisa ter um controle cuidadoso. Mediante o aumento de tempo sob exposição solar, nesses casos supracitados, seja a convalescência na asma infante, astenia de todo porte, anemia infante, espasmofilia, tuberculose cutânea, múltipla dermatose e outros. Os solários são de comprovado resultado positivo na neuroanemia, neurastemia. Então, ela vai explicar para nós que existe essa indicação de tomar banho de sol, mas que precisará ter um controle, inclusive devido ao fato de nós estarmos numa situação de destruição da camada de ozônio, que funciona como uma barreira protetora para os raios danosos do sol. Como produtos que estamos lançando na atmosfera terrícola têm danificado essa camada de ozônio, se tornou mais perigoso tomar banho de sol. Por isso, inclusive, as orientações para o indivíduo que precisará ir num período de pico solar, como de meio-dia às 3, ter proteções essas, não apenas um creme de protetor solar, mas usar um óculos para proteger o olho, um boné, uma sombrinha, uma blusa de camiseta que tenha manga longa. E essa perspectiva de evitar ficar debaixo do sol diretamente, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Isso acontece devido à recrudescência dos efeitos danosos do sol por causa das destruições que estão acontecendo do ozônio e a periculosidade aumentada. A neuroanemia, ela vai significar uma forma de neurastenia provocada por uma anemia do centro nervoso. A neurastenia está ligada a essa fraqueza e correlato, mas no caso da neuroanemia, estará ligado à anemia do centro nervoso. Por isso que ela vai trazer acerca desse benefício do solário, tanto nesse caso supracitado, quanto na própria neurastenia, que é essa neurose com enfraquecimento da força nervosa, perturbação mental do tipo tristeza, apatia, só indisposição física, com perturbação digestiva, dor de cabeça. Já a cromoterapia, mediante aplicação de cor, propiciará alguns resultados favoráveis na área da saúde, especialmente no estado psíquico, em desalinho do indivíduo. Então, ela vai falar um pouco referente à cromoterapia, que aplica cor e tem propiciação de resultado favorável para auxiliar na doença de todo porte, especialmente estado psíquico desalinhado do ser. A cor vermelha é considerada excitante, enquanto o azul calmante. Com essa conclusão, aplica-se cor vermelha no estado melancólico e azul no de exaltação, como nos casos de delirium tremens e outros correlatos. Devidamente aplicada, a cromoterapia via um correto conhecimento de cor e seus efeitos proporciona estado de recuperação da saúde.
Por exemplo, a luz vermelha em determinados estados infecciosos, como na varíola, faculta bons resultados. Então, ela vai trazer aqui esses resultados promissores em estados infecciosos, como na varíola, ao usar a luz vermelha. Então, no subsequente, ela traz da homeopatia, que nascera por volta de 1796, quando Anselmo Hahn iniciara a sua aplicação após publicar o seu ensaio sobre o novo princípio a descobrir virtude curativa, substância medicinal, seguido de alguns comentários a respeito dos princípios aceitos na época atual. Ele havia experimentado em si mesmo e nos familiares por 6 anos nova terapêutica, cujo resultado fora surpreendente. A homeopatia fundamenta no princípio da simile, similibus curanter, isto é, semelhante cura semelhante, através de diluição infinitesimal, nos quais teoricamente não deve existir molécula da substância original, o medicamento deixa de ser químico para tornar-se físico. Como tudo no universo são energia e matéria, que se converte, deve-se aplicar o recurso energético para reequilibrar o organismo físico, na sua essência, igualmente constituído de energia necessária à vida. Multiplica-se terapia alternativa, psicobiofísica, de vida passada, cirurgia psíquica e mediúnica, hipnose, ao lado da fitoterapia ou flora medicinal, cristalterapia e outras, cooperando para restabelecer a saúde, reequilíbrio da criatura terrícola, diminuição e mesmo desaparecimento dos sofrimentos no orbe. Considerando a valiosa contribuição de todas elas, não podemos esquecer que na transformação moral do indivíduo para melhor, na ação caridosa, como prescreve o Espiritismo, respaldado no conceito do Cristo, aqueles a quem sarara, para que não voltassem a pecar, a fim de que não lhes acontecesse nada pior, que a cura real se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio psicofísico. Então, ela vai explicar que é na modificação moral do ser para melhor, via ação caridosa, como o Espiritismo prescreve, respaldado no conceito crístico, aqueles a quem sarara exarou para não voltar a pecar, a fim de que não lhes acontecer nada pior. Aí a cura real se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar ao equilíbrio psicofísico, à paz. No subsequente, ela vai trazer um pouco sobre o sofrimento ante a morte. Então, ela vai dizer uma mensagem, mensageiros da morte, todos aqueles que imprudentes não atentam para quando aparecem mensageiros da morte, durante muito tempo sentirão a dor, habitando algum corpo, forma inferior. Mas todos os homens bons, santos, ao ver os mensageiros da morte, não agem pensadamente, mas dão ouvidos ao que a nobre doutrina diz. E no afeto, amedrontados, vêm do nascimento e da morte a fértil fronte, e se libertam do afeto, extinguindo assim o nascimento e a morte. Esses são felizes, seguros, livres de todo esse espetáculo fugaz, de todo pecado e medo, isentos, dominaram todo o sofrimento. Então, isento o indivíduo, o liberando de todo fugaz espetáculo, porque está feliz, seguro, e ele vai conseguir a vitória sobre o medo, o pecado, liberando-se para cometimentos nobres e avançar nesse fanal, na sua autodestinação, na sua roda sansara.
domina todo o sofrimento. Anguttara Nikaya. A impermanência de todas as coisas e pessoas no orbe físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento. Sua vigência resulta de intensidade de fatores causais que o engendraram. O campo de energia afetado, no caso de doença, terminada a prova ou expiação que depura, recompõe-se facultando o equilíbrio. Não obstante, no sofrimento moral, quando a desarmonia emocional, via autocontrole, oração, meditação e ação de beneficência, o ser mais facilmente se libera, deixando de valorizar demasiadamente as ocorrências aflitivas, considerando-as naturais no processo evolutivo, por consequências aceitáveis. A aceitação do sofrimento é decisivo passo para liberar dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Compreendendo-se que o corpo é uma organização delicada, sujeita a deterioramento, desgaste, transformação pelo fenômeno mortal, nele não se coloca as bases da vida, nem se fixa as realidades essenciais. Quando lhe sucede as desconexões, os desajustes, assim, advindo-lhes a interrupção, a morte não se transforma em motivo de ruína, de desgraça. Preparação conveniente para enfrentar a morte faculta uma aceitação do seu fatalismo, portanto, uma diminuição do sofrimento. Quem na vida material deposita toda a sua aspiração e nela vê um fim único, constatando-lhe a interrupção, o cessar de manifestação, experimenta superlativa dor moral, que se transforma em sofrimento físico sem imediato lenitivo. Inclusive porque nós continuamos tendo contato com um ente querido falecido e podemos fazer uma atuação benéfica enquanto a nossa conduta nobre, que muito beneficiará o desencarnado. Quando o indivíduo ele tem uma conduta de pipoques positivos que fazem memória do seu parente falecido. Assim, as dores têm muito a ver com a disposição psicológica de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida e a sua estrutura, os acontecimentos e suas matrizes, que é um processo individual. E nesse sentido que não é o que me acontece, mas é a maneira como eu lido com isso, que é porta adentro. E a minha autoabordagem. A morte por ignorância da vida tem sido, através de milênios, causa de sofrimento inimaginável, desencadeadora de tragédia e de desconforto sem fim. Todo fenômeno biológico que se inicia naturalmente cessa. Tudo que nasce no plano físico interrompe-se, transforma-se, portanto morre. Não há determinismo nem prazo absoluto de tempo, dependendo de inumeráveis razões para que o ciclo que começou se encerre. Assim, é inevitável a morte, o sofrimento que ela gera resulta somente de uma interpretação dos objetivos da vida. Apegar a forma transitória que se decompõe produz perturbação emocional, dando ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. Então, do momento que o indivíduo se apega à forma transitória que decompõe, se perturbará emocionalmente, com a ideia de que tudo se consumiu, nada mais resta como finalidade da existência na Terra. Todas as esperanças colocadas no corpo, o fenômeno inerente à sua constituição perturba quem nele se firma, produzindo impacto desesperador. De certo modo, a ocorrência é resultado de uma educação, uma formação cultural materialista, mesmo que sob o disfarce espiritualista.
As pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional, nem aprofundamento racional do seu conteúdo. E em face desse comportamento, a morte se lhes apresenta como grande destruidora de plano, realização, anseio. Então, ela vai explicar que a ligação a uma corrente religiosa sem vinculação emocional e sem aprofundar racionalmente o seu conteúdo vai fazer ver a morte como grande destruidora de anseio, realização, plano. Por negar-se uma análise profunda em torno da vida, passa a existência corporal transferindo reflexão no tempo e programando, fruindo ao máximo sob a conivente ilusão da eternidade carnal. Então, devido à nossa negação de analisar profundamente em torno da vida, passamos a existência corporal, transferindo reflexão no pentelésimo, programando, fruindo ao máximo sob a conivente ilusão da eternidade carnal. Quando o jovem transfere para a velhice o exame da morte, quando sadia adia para o período de enfermidade a mesma reflexão, acreditando-se invulnerável ao desgaste e ao degenerativo fenômeno da matéria. Medida que transcorre o tempo, nega-se a envelhecer, utiliza-se de expediente cirúrgico, ginástico, alimentar, numa tentativa vã de manter a juventude que o ano arrebata inexoravelmente. A luta para escamotear a realidade é tenaz. Quando essa se apresenta vexatória, derrapa na crise neurótica, na fuga pelo alcoólico e outras drogas, tombando no suicídio, discreto ou espetacular. Assim, a morte tem sido responsabilizada por ocorrências que lhe não dizem respeito e deve ser acreditada a intemperância da própria criatura. A morte de um ser amado em razão disso não deveria acarretar desespero, antes alegria, especialmente se a sua for uma existência digna. Deplora-se então não poucas vezes morte de uma pessoa boa e a permanência de outra má numa espécie de desequilíbrio das soberanas leis, quando o correto é essa determinação. O indivíduo de bem, porque exemplar na conduta e no pensamento, encerra o seu compromisso no mundo físico, podendo retornar à sua origem enquanto o endividado de conduta insana deve desfrutar de tempo para sua reparação reequilibrar-se. Mesmo quando bafejado pela saúde, o corpo é um cárcere. E a libertação de um ser amado, volvendo à plenitude, deverá causar alegria e não desgosto. Se forem pessoas más que desencarnam, também a satisfação deveria permanecer, pelo fato de a mesma interromper-lhes o curso dos delitos, facultando-lhes tempo para pensar, não se comprometendo mais, nem se arruinando em demasia. Não é assim que reagem as criaturas na teimosia em que permanecem, negando-se a uma mudança saudável de conduta. Então, ela vai trazer aqui que se o indivíduo mal vem a desencarnar, deveria permanecer satisfação porque houve uma interrupção do curso delituoso, facultou tempo para pensar, interrompeu para que não se comprometesse mais, nem se arruinasse em demasia. Mas as criaturas permanecem teimosas, negando-se a uma mudança saudável da atitude mental perante a situação. Não me conformo, asseveram uns, é uma desgraça, afirmam outros. Nunca aceitarei, informa a maioria, diante da morte de um ente querido, voluntariamente entregando-se ao sofrimento. Desmedido orgulho e presunção pessoal são-lhes adversários mais rigorosos, que não lhes permite raciocinar perante o que acontece com todos os seres. Acompanha a ocorrência da morte em toda parte com as demais pessoas, porém, acreditam que não ocorrerá com eles, pelo menos por enquanto. Um enquanto que se alonga no tempo indefinidamente, na dimensão do seu capricho melindre. Como a morte não interroga antes os interessados na vida ao arrebatá-los, surpresos deixa seu afeto, que se entrega à desordem emocional e a sofrimento desnecessário que os arrasa.
Então, ela vai explicar que, como não existe essa interrogação aos interessados na vida, ao arrebatá-los, deixa surpreso o seu afeto, esse se entregando à desordem emocional e desnecessário sofrimento que o arrasa. A morte sempre conduz sentimento contraditório naquele que parte, como naquele outro que fica. Normalmente para todos, uma grande surpresa, na maioria das vezes desagradável. Quem considerou e se preparou para o cometimento, logo se adapta após o choque inicial, como é compreensível. No entanto, para aquele que ao corpo delegara todo o interesse, a surpresa é substituída pelo desgosto antes sucedido, acompanhado por revolta injustificável, que causa males insuspeitados. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, resultado da óptica pela qual se observa e se acompanha os mecanismos da vida. E é por esse motivo que toda postura que tenhamos para acolher a situação e aceitá-la será bem-vinda, porque vai nos ajudar a melhor lidar com o que subsequenciará. Por isso que, se nós nos entregarmos à rebelião, à revolta, estaremos permitindo o imiscuimento no nosso campo mental de problemas inesperados, desconhecidos, ou cuja existência não era imaginada, nos entregando a riscos muito perigosos. Constitui fenômeno natural a dor da saudade, melancolia, preocupação com o estado do ser que partiu, como decorrência de necessária aprovação para o amor, que precisa sublimar-se pela ausência física e por toda a implicação dela decorrente. Como real, a verdadeira felicidade não se pode fruir no orbe físico. Dia chegará logo mais para vivê-la, onde não haja morte, nem separação, nem dor. Então, ela vai explicar que a verdadeira felicidade não é fruída no orbe físico, que é a real alegria. Logo mais dia chegará para vivê-la, onde não haverá nem separação, nem dor, nem morte. Deve-se viver assim, preparando-se para morrer, meditando na morte, a fim de lhe não sofrer injunção aflitiva, evitando desesperação e todo o seu séquito de perturbador agente. Nesse sentido, que é uma experiência que a gente vai se preparando para um porvir onde não haja a dor, o desencarne, mesmo em casos de orbes mais evoluídos, em que a quintessência do organismo dos encarnados torna insignificante a diferença entre estar encarnado e desencarnado. Então, isso contribui para essa percepção de que situações outras, inabordáveis, nos aguardam. Por isso é importante que tenhamos essa abertura para acolhermos aquilo que nos acontece com resiliência, com resignação. Inclusive porque a nossa condição aqui na Terra, ela visa desenvolver essas virtudes em nós, esses aparatos morais. No subsequente, ela vai falar um pouco do sofrimento no além-túmulo. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma penetrar no conhecimento de si própria, ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Lucidez da ideia e a memória do passado lhe volta, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar,
e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurecer o pensamento. Muito variável é o tempo que durará a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, até muitos anos. Aquele que desde quando ainda vivia na terra se identificara com o estado por vir que os aguardava, são os que em menos longa ela é, porque se compreende imediatamente a posição em que se encontram. Kardec vai trazer isso na questão 165 de O Livro dos Espíritos. Então, ela vai trazer um pouco dessas situações de além-túmulo. Por isso que o indivíduo que fica na Terra, quando ele faz a sua reorganização moral e se fortalece pela prece, pelo evangelho no lar, a água fluidificada, o pensamento nobre, o sentimento elevado, ele poderá munir de ferramentais para ser um instrumento de pacificação para quem foi. Se um ente querido falecido encontra o seu parentelo choroso, em desesperação, ele se ressentirá dessa situação e terá dificultado o seu processo. Nesse sentido que a experiência de continuar e de ter acolhimento e humildade diante do que acontecera, vai dar condições para que o indivíduo, a partir da sua rotina, da sua disciplina nobre, dos seus hábitos positivos, ser um instrumento para o desencarnado, que o encontrando nessa estatura psíquica, moral, vai seguir-lhe essa conduta e também se pacificará do lado de lá. Quando for um espírito elevado que desencarnou, ele logo é alçado para uma esfera superior que o aspira e se torna um presente que vai conduzir o familiar que ficou na Terra e o ajudar dentro da sua possibilidade. Porque se nós tivermos o aspecto de conduta mental de alguém, significa que ela vai poder ajudar o outro dentro daquilo que ela é e alcança. Então, uma mãe desencarnada que vê o seu filho fazendo participação em jogos, gastando com isso, e que vem a ter um ganho exorbitante financeiro. Pode ser que ela ache que o filho está num bom caminho e que está bem porque ele está participando de jogatina e está se enriquecendo à custa disso, que é uma viciação danosa para a moral do indivíduo. Em sendo assim, essa mãe quer o bem desse filho, mas a sua evolução permite a ela se alegrar com uma situação que é malévola para esse filho. Por outro lado, se é um espírito de escola que desencarnou, ele vai conseguir auxiliar o seu ente querido que ficou na Terra de maneira mais concreta e efetiva, porque ele tem ideias mais elevadas devido à sua envergadura. Por esse motivo que estará relacionado, como a Joana coloca, a condição psíquica de cada um, aquilo que é valor e que é a escolha do indivíduo para a sua trajetória. Nesse sentido, que quanto mais nós nutrimos a espiritualização e rompemos com o materialismo, nós poderemos facilitar o momento do nosso desencarne ou de alguém próximo.
Porque a espiritualização, ela diminui os rigores do que é transitório, passageiro, do que é dor, e que vai se apequenando diante de nós. Mesmo uma situação aparentemente eclipsadora, como uma ingratidão, uma traição, uma perda de um ganha-pão, o indivíduo ele lida com isso com tranquilidade, pacificado, pela óptica que a espiritualização faz ele olhar, pela nota que ele dá para o que acontece, a partir do seu espírito robusto e fortalecido. Na prática do bem, naquilo que ele está elegendo para a sua vida, em como ele está usando o seu tempo. É nesse sentido que nós, a partir dessa perspectiva, vamos ruindo a matéria, para que o nosso espírito seja senhor do corpo. O materialismo ele tem aspecto imaterial. Se o indivíduo ele dá largo para o sensualismo, orgulho e egoísmo, ele faz o corpo falar mais alto. Então, é o prazer da excitação quando o orgulhoso exacerba seu próprio ego na sua vítima, causa despertar dopaminérgico com muita relação com o materialismo, que precisamos desenraizar de nós. Na francosa transição planetária, lutamos com o materialismo para o nosso espírito brilhar mais. É um labor constante. Exprimimos o autopensamento do Cristo, sua autossabedoria, acendrado o amor. O Jamão nos levanta para a vida eterna, vazando nova instância de aprendermos e servirmos com Ele em nome de Deus, no astral, seja na terra. Ele que é o príncipe da paz, o pão da vida, médico dos médicos, nosso advogado, luz do mundo. Nesse sentido que nós pagamos o preço para interpretarmos suas palavras enérgicas, não podemos nos equivocar com os seus exaros, que é ponto de partida para nossa interpretação, análise, contributivo para elevação. Sangramos, impulsionando a execução do propósito nobre. Deus seja a sua claridade definida em nosso coração, Senhor Jesus, no nosso caminho. Lhe hipotecamos nosso fanal gratidoso.